O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos. Mais uma vez estamos fazendo uma reflexão sobre a mensagem do Evangelho do nosso Mestre Jesus e podermos assim aplicar em nossa vida, cujo objetivo é a nossa edificação espiritual. Vamos trabalhar o capítulo Sede Perfeitos e o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. O que significa cuidar do corpo e do espírito? Todos nós somos constituídos de 3 elementos básicos. O espírito, que na conceituação do Livro dos Espíritos é o princípio inteligente do universo. O perispírito, sendo o envoltório em torno do foco da inteligência, a alma. E o corpo material, constituído por células, tecidos, órgãos, sistemas. E neste conjunto, o objetivo de estarmos aqui na carne é para evolução. E segundo um princípio básico do Espiritismo, trazendo também a mensagem do nosso Mestre Jesus, quando diz que é necessário nascer de novo. E estamos utilizando mais uma vez de uma vestimenta carnal, cujo objetivo a nossa evolução. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Se o corpo físico, para que o espírito possa desenvolver do campo material as suas experiências, conquistar valores intelectuais, morais, é muito importante que o corpo se encontre em harmonia. Vivemos num mundo de provas e expiações, num processo de transição, e que ainda o sofrimento campeia. E muitos sofrimentos são voluntários, que poderiam ser evitados se nós tivéssemos maior discernimento diante aquilo que é necessário para a harmonia, o equilíbrio psico-físico. E, portanto, nessa interação espírito, perispírito e corpo, precisamos estar em harmonia. Devemos cuidar mais do corpo ou do espírito? De ambos. Isto porque o corpo não está dissociado da realidade espiritual. Pelo corpo, nós participamos das questões de natureza material. Pelo espírito, na natureza espiritual. Allan Kardec, quando ele define que existem 2 elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. Mas o espírito precisa da matéria para se intelectualizar, para desenvolver o potencial que existe em estado latente em cada um de nós. No dizer de Jesus, brilhe a vossa luz. E para que nós façamos brilhar esta luz, é imprescindível, é necessário que tenhamos essa consciência a respeito do espírito e da matéria, para que possamos viver em harmonia, em equilíbrio com a vida, tanto no plano material como no plano espiritual. Como cuidamos? Gera apenas consequências para a nossa vida material? Quando nós estamos reencarnados, é muito importante que a gente atente para a necessidade orgânica. Não podemos negligenciar a questão da assistência médica para algum problema, porque o corpo, ele com o tempo vai perdendo vitalidade. E os órgãos também falecem. E a gente precisa cuidar, buscar os recursos da ciência médica no objetivo de manter o equilíbrio enquanto possível. Mas não podemos esquecer que esses implementos referidos no início, o perispírito e o corpo, está sob o comando do espírito imortal.
E se o espírito estabelece em sua vida posturas equivocadas, não fundamentadas no bem e na verdade, as consequências serão inevitáveis, tanto a nível material, como quando voltamos à pátria espiritual, porque carregamos conosco a realidade da vida que vivemos. E de que forma os vícios podem nos influenciar nas doenças da alma? Os vícios, eles são do espírito, porque o corpo não tem vontade própria. As virtudes, os vícios, é do espírito imortal. Na sua conquista, quando as virtudes, e no seu declínio, no seu desequilíbrio, quando busca dar prioridade à natureza material. O apóstolo dos gentios falava com muita propriedade quando ele afirmava que tinha um espinho na carne. E dizia mais: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Mostrava esta luta entre a natureza espiritual e material. Os objetivos que ele já tinha na compreensão da mensagem do Evangelho de Jesus, a respeito daquilo que ele precisaria alcançar, mas, por outro lado, os atavismos, que o convocava a permanecer dando predominância à natureza material. Daí, é necessário que a gente se harmonize. Espírito, perispírito e corpo. Se eu negligenciar qualquer fator dessa natureza, o espírito irá sofrer as consequências. Os vícios, eles tanto degradam o corpo físico, como desestrutura o perispírito, e o espírito, que é quem comanda esses implementos, vai estar a sofrer até que possa reajustar-se perante as leis criadoras. Porque quando eu tomo alguma atitude de seguir em condicionamento, procurando simplesmente acionar determinada área cerebral, é claro que esse condicionamento vai estar comigo onde eu estiver, até que possa não deixar que este gatilho dispare automaticamente e eu assuma definitivamente, gerencie a minha própria existência e possa estabelecer novas diretrizes fundamentadas agora no bem e na verdade. Daí, as consequências que advêm dos abusos de diversos matizes é o espírito, o ser pensante, quem sofre as consequências. O que seria a perfeição nas condições que nos encontramos hoje e de que forma podemos atingi-la? Quando Jesus afirma: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele não quer dizer que nós possamos alcançar essa perfeição absoluta de Deus Todo-Poderoso. Mas as oportunidades reencarnatórias, as experiências no corpo físico, nos remete a buscar o aprimoramento intelecto-moral, para que possamos, galgando os degraus da nossa escalada evolutiva, alcancemos o verdadeiro sentido da vida, que é o amor. E o amor, ele abrange todo o universo. Como oriundo do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, o apóstolo João afirma que em Deus nós vivemos e nos movemos. E, portanto, nessa interação com o semelhante, com o próximo, precisamos viver de forma amistosa para poder estabelecer a harmonia interior. Porque quando Jesus afirma amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é verdadeiramente fator de harmonia, de equilíbrio, de paz e de felicidade. E gradativamente, através das experiências reencarnatórias, vamos adquirindo essa perfeição. Como a natureza não dá saltos, é de forma gradativa e possível de alcançar da maneira como a gente estabelece em nossa própria existência. Se eu quero ser feliz, não tem outro caminho senão da felicidade de crescimento. Porque muitos estacionam no tempo, outros nos abusos de diversa natureza, acreditando de ser feliz.
nos prazeres fugidis da carne. Mas nós aprendemos com Jesus de que a felicidade consiste em uma consciência tranquila e um coração em paz. E só a tem quem não faz o mal, quem faz todo o bem que esteja ao seu alcance. E esta é a felicidade, esta é a perfeição que nós podemos alcançar na relatividade da nossa existência atual. E de que forma podemos exercitar o cuidado ao próximo? Cuidar do próximo é cuidar de nós mesmos. Porque quando a gente se ama, a gente vai aprender a amar ao próximo. Quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a pessoa que não se cuida, a pessoa que não trata de si mesmo, como vai poder tratar do outro? O que Jesus sempre ressaltava nas curas que efetuava? O nosso Mestre Jesus, ele veio para a cura da alma. Em muitas circunstâncias, ele efetivou a cura do corpo, mas sempre ressaltava a transformação moral daquele que ele curava. Se a gente atentar para a mulher hemorrágica, quando depois de vários anos de dor e sofrimento, com a hemorragia que não cessava, e ela vai em busca do mestre na certeza de que ficaria curada. Uma pessoa que está passando 12 anos em sofrimentos inenarráveis e adquiriu a confiança em Deus e na certeza de que o Mestre Jesus poderia curá-lo, e ela vai em busca tentando superar os obstáculos para a aproximação do Mestre. E aqui a gente pode fazer uma reflexão filosófica, tanto na questão dos obstáculos para a aproximação, porque na verdade ela se aproximava do Mestre não por curiosidade, mas pela certeza que ela tinha adquirido nesses anos de sofrimento, da bondade do nosso Pai, e que poderia estabelecer esta cura tocando nas vestes do Mestre. E assim ela supera todo o percurso do caminho e consegue tocar nas vestes aurifugentes do nosso Mestre. Imediatamente o fluxo sanguíneo estanca. E Jesus indaga: quem me tocou? Os apóstolos, os discípulos, atônitos sem entender. Como saberemos, Mestre, no meio desta multidão? Mas temos que ressaltar que aquele toque era singular, era diferente das barroadas que se davam na aglomeração que ali estava. E ele se volta a ver aquela mulher humilde, que quiçá adquirida no decorrer desta luta, desse sofrimento. Ele se volta para ela e diz: mulher, a tua fé te curou. A fé como valor moral, aquisição do espírito imortal nas lutas, nos desafios da caminhada, Jesus ressaltara naquele momento, mostrando que uma coisa está relacionada à outra. Cuidar do corpo e do espírito. Mais adiante a gente pode lembrar da mulher adúltera, numa sociedade machista, adúltera também, mas era a mulher que estava sendo conduzida para julgamento. Ela não adulterara sozinha, mas a lei antiga, estabelecida por homens arbitrários, tiranos, estabelecera de que ela deveria ser apedrejada. E diante do Mestre é um momento de reflexão e de aprendizagem.
Porque Jesus faz com que aqueles algozes daquela mulher pudessem fazer uma viagem para dentro e refletir a respeito das suas enfermidades, dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus adultérios. E ali estava a tirar a primeira pedra. E Jesus, fazendo com que ele se volte para dentro, faz a colocação da frase célebre que perdura e ecoa no tempo e no espaço. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Diz o texto que primeiro se afastaram os mais velhos. E eu não sei o porquê. Provavelmente deve ter se equivocado mais tempo, ter assumido maiores compromissos perante a própria consciência e as leis de Deus, e refletindo sobre a colocação do mestre, se afastaram. E ninguém atirara uma pedra naquela mulher. Mas Jesus, aproveitando na síntese do seu ensinamento, se volta para ela e diz: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Senhor, todos já se foram. Eu também não te condeno. Mas ele resume numa frase extraordinária: vá e não tornes a pecar, porque senão poderá até acontecer coisa pior. O que é que vale dizer? A relação moral estabelecendo as consequências, o nosso sofrimento. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz uma análise sobre as causas das aflições, ele estabelece que existem as causas que nós encontramos na existência atual, pelas diretrizes que estabelecemos em nossa vida, fundamentada nas viciações, nos erros, e como consequência, a dor, o sofrimento. Alguns prazeres breves, fugidis, mas que advêm mais tarde, sofrimentos, e às vezes desencadeia enfermidades degenerativas, como tantas criaturas que a gente conhece, que se deixou levar pelas dissipações de diversas naturezas e hoje sofrem as consequências das suas escolhas. E mais adiante ele vai afirmar de que existem sofrimentos que nós não encontramos explicações na existência atual. O que é que vale dizer? Com a doutrina dos vários nascimentos, as explicações se encontram nas existências anteriores. Porque Deus, como justiça, bondade e amor, outras explicações nós encontramos, como Allan Kardec bem define, nas experiências reencarnatórias anteriores. Daí, como Deus é justo, justas são as causas das nossas aflições. E sempre relacionada com o uso do nosso livre arbítrio. Deus nos facultará essa liberdade para que sejamos os responsáveis pelas nossas escolhas. E, consequentemente, o objetivo é edificar o reinado divino em nosso mundo interior. O mal é uma criação nossa, porque na ordem divina é zero. Então, o mal que nós criamos pelas nossas escolhas equivocadas, nós estabelecemos o que os hindus chamam de karma, que é a lei de causa e de efeito. Tudo que semeamos, havemos de colher. Portanto, estabelecer diretrizes fundamentada na proposta do amor, da caridade, é estabelecer em nossa própria vida o verdadeiro caminho para a nossa felicidade. E qual é o verdadeiro nutriente da vida? Joana de Ângeles vai afirmar na obra Autodescobrimento
psicografada por Divaldo Pereira Franco, de que o amor é o nutriente da vida. Se nós precisamos dos elementos minerais, as vitaminas, para o nutriente do corpo, mas nós não podemos esquecer que para poder nutrir a alma, precisamos do nutriente do amor. E o amor, na sua abrangência, quando do diálogo fraterno com os filhos, do acolhimento, do amparo, da paciência. Porque o amor, ele abrange a tudo. Porque é oriundo do coração soberano do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e interpenetra este universo infinito, gerando a vida, nutrindo a natureza, as criaturas e proporcionando paz, harmonia para aquele que aprendeu a viver e a sentir verdadeiramente. Como diz o Espírito Lázaro, a respeito do amor como um sol que irradia, reúne em seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. E quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires desceram aos círculos, cantando a glória do Altíssimo e trazendo esperança para todas as criaturas. Glória a Deus no céu e paz na terra, aos homens e às mulheres que aprenderam a amar. Quando Chico Xavier afirmou: "Eu estou doente, mas não sou doente", o que ele quis dizer? O extraordinário médium Francisco Cândido Xavier, que se apresentou na face da Terra com muitas problemáticas de ordem fisiológica, desde tenra idade, mas ele viveu intensamente a proposta do amor. Então, o seu sofrimento, a sua dor, não impediu de que ele fosse atuante, que ele trabalhasse a benefício da humanidade, que ele vivesse a proposta do amor. E em determinado momento ele pôde afirmar que eu estou doente. O que vale dizer? Que o corpo gradativamente vai perdendo a vitalidade, vai envelhecer e vai se desagregar os seus elementos constituintes, como oxigênio, hidrogênio, o carbono, o azoto. É uma lei natural. Tudo que vive perde energia e gradativamente vai perdendo vitalidade e vai acontecer o fenômeno da morte. Ele tinha plena consciência disso. E ele dizia: eu estou. É uma fase transitória, temporária, na vestimenta carnal que ele estava utilizando-se. Mas ele, como espírito imortal, demonstrava o vigor, a saúde, pelo seu coração que aprendeu e viveu intensamente o amor a benefício da humanidade. E não só na questão do amor em relação aos filhos, como as pessoas se referem, mas Chico não teve nenhum filho. Ora, aí a gente tem que analisar por um outro ponto de vista, porque existe a fecundação biológica, física, que vai gerar o corpo dos filhos, mas Chico estava além deste amor simplesmente relacionado à família, porque a família dele era a família universal. O que ele fecundou foram fecundações psíquicas, porque existem as fecundações físicas e as fecundações psíquicas. E ele produziu uma obra extraordinária,
de mais de 400 livros psicografados e tocou no coração da humanidade. Não seriam estas também as fecundações que nós precisamos implementar em nossa vida, nas relações? Porque muitos fecundam biologicamente, mas abandonam os seus filhos, negligencia a responsabilidade de pais, de mães, negando esse nutriente do amor, que é que fortalece os implementos psíquicos e físicos. O amor cobre a multidão de pecados? Como entender? Não tenhamos dúvida nenhuma. Quando vivenciarmos definitivamente a proposta do amor, o mundo tornar-se-á melhor. Alcançaremos o estágio que tantos falam, de mundo de regeneração, mas que ficamos esperando que essa regeneração venha de fora para dentro. A regeneração se fundamenta no coração das criaturas. Quando eu me encontrar renovado pela proposta do amor, da humildade, da caridade, tal qual ensinou o nosso Mestre Jesus, todos os equívocos do passado serão cobertos, porque irá predominar doravante as diretrizes fundamentadas nas leis que regem o universo. E essas leis se fundamentam no amor de Deus para com todos os seus filhos. Meus queridos irmãos e amigos, neste final desta nossa proposta de trabalho, possamos aproveitar os recursos que nós estamos tendo de edificação espiritual, estabelecendo em nossa vida esse amor, tal qual Jesus viveu e nos ensinou. Como um Espírito puro, enviado pelo nosso Pai Deus, para estabelecer as diretrizes para a consecução da nossa felicidade. Os Espíritos, eles são unânimes em afirmarem de que nós só somos infelizes quando das leis morais nós nos afastamos. E vai desencadear os sofrimentos, os desajustes, porque não aprendemos a estabelecer uma mente sã para que tenhamos um corpo saudável.